Boa noite, pessoal. É com muita alegria que estamos aqui novamente reunidos para mais um Evangelho, um estudo do Evangelho na nossa Casa Espírita, no Centro Carver Schutter de Pompeia. E antes de iniciar, vamos realizar a nossa prece, fechando nossos olhos, trazendo a nossa mente, nossa atenção para esse momento, agradecendo a Jesus, nosso querido irmão e mestre, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos reunidos para estudar os seus ensinamentos e rogando aos bons espíritos, ao nosso anjo guardião, que nos inspire nos pensamentos, nas reflexões e que possamos, Senhor Jesus, sairmos do dia de hoje um pouco melhor do que entramos. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, como todas as quartas, vamos realizar nosso estudo do Evangelho, ok? E o tema escolhido para o Evangelho de hoje foi o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Eu vou passar alguns slides bem singelos para guiar o nosso estudo, ok? Então, o capítulo 24 ele é composto de várias partes, tá? Porque Jesus fala por parábolas, não vades ter com os gentios, não são os que gozam de saúde que precisam de médico, a coragem da fé, e quem quiser salvar a vida, perdê-la. Nós vamos concentrar mais no início, porque Jesus falava por parábolas, e entrar na parábola da candeia, ok? Antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês os livros, né? Onde nós temos esse tema citado. Então, não é só o Evangelho, que é o nosso livro base, mas outros tantos livros, né? O próprio Livro dos Espíritos traz informações sobre isso. O livro Coragem, Boa Nova, Passos da Vida, Caminho, Verdade e Vida. Voltei, isso só para falar de livros do Chico Xavier, ok? São livros muito bacanas, muito gostosos de ler, então fica aí a dica, ok? Bom, agora nós vamos ler as passagens dos Evangelhos, lembrando que um dos objetivos do Evangelho segundo o Espiritismo é auxiliar a compreensão dos textos evangélicos, tá? Dando novas luzes, novas interpretações, novas chaves para interpretações, ok? Então vamos ler os dois trechos do Evangelho citados nesse capítulo. Um deles é: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de parecer publicamente. Isso quem escreveu foi o evangelista Lucas, ok? E tem outro trecho também citado. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes fala por parábolas? Respondendo-lhe, Jesus disse: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios no reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías que diz: ouvireis com os vossos ouvidos, e não escutareis, olhareis com os vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Isso está em Mateus. Então, são dois textos, ok? Duas passagens do Evangelho, também numa linguagem figurada, okay? Que nós vamos tentar refletir, compreender um pouquinho o que quer dizer isso, ok?
Então, acho que a primeira coisa, acho que todo mundo já conhecia o que é uma candeia, um alqueire, como eu não conhecia, eu fui atrás procurar. Então, na imagem da esquerda, nós temos uma candeia, ok? Que é um aparelho utilizado para iluminar, um aparelho mais antigo, alimentado com óleo, geralmente azeite, na época de Jesus. E ele tem vários formatos, tem até o formato da lâmpada de Aladim, né? Para quem lembra da história. Mas esse formato aí, com um recipiente maior, no que eu entendi, é o mais próximo do que era utilizado naquela época. E o alqueire, que nada mais era naquela época, com uma unidade de medida para uma determinada quantidade, geralmente sementes, né? É representado na imagem da direita através de um cesto, certo? Então, não coloque a candeia, a luz, debaixo do alqueire. Por quê? Porque ela não vai ser vista e possivelmente vai até apagar com a falta de oxigênio, que nós sabemos hoje que é para manter a chama. Então, só de forma geral, para ilustrar o que são os objetos da parábola. E por que nós escolhemos esse tema hoje para trabalhar? Lembrar que nós estamos num momento de transição planetária, e com todas as dificuldades e provas de um momento de transição. Então, nós estamos vivendo momentos de, vamos colocar entre aspas, sombras na humanidade, onde nós estamos detectando desesperança, dúvidas, pessimismo, desilusão com homens, com políticos, com sistemas, ok? Então é um momento que não é fácil. Então, tendo em vista isso, é óbvio que nós precisamos de luz nessas sombras. Quem não quer iluminar todo esse ambiente? Então, inclusive Jesus, numa das passagens do Evangelho, citada por Mateus, uma outra passagem, ele fala dos momentos difíceis que estavam por vir, né? E alerta que muito do amor, da luz das pessoas, né? O amor iria esfriar porque ia ter muita iniquidade, seria abundante a iniquidade. Então, esse é um dos motivos. E o outro é, dado isso, conhecer qual que é a nossa responsabilidade, então. Qual que é o nosso papel nesse momento? Porque nós estamos aqui, não é por acaso, encarnados nesse momento, porque nós temos um papel a cumprir nesse momento. Ok? Então, é um momento que está todo mundo julgando a tudo e a todos e criticando a tudo e a todos. E a nossa responsabilidade é, primeiro de tudo, olhar para dentro de nós mesmos. Será que eu posso fazer uma crítica a alguém? Eu tenho que fazer uma autoanálise e ter consciência do meu real tamanho, da minha real luz. Ok? Então, eu acho que esses são os pontos principais que nós escolhemos o tema de hoje. Ok? E já entrando um pouco no assunto, uma coisa que sempre me chamou muita atenção, e inclusive agora, estudando isso, me chamou ainda novamente. Por que, que Jesus falava por parábolas? Ok? Por que dessa forma? Então, pesquisando, tá? Ele mesmo disse de uma forma ainda um pouco enigmática ali na passagem do Evangelho que nós lemos, tá? Mas esclarecendo, existia na época uma certa resistência a adotar novos conceitos. Então, quais eram as expectativas messiânicas naquela época nos judeus? Então, tinham algumas, tá? As principais eram um Messias que seria, que traria, que sofreria pelo povo. Então, tinha alguns salmos que retratavam isso, que era menos adotada, menos querida. A mais aguardada das expectativas messiânicas era
que o Messias seria um guerreiro, um lutador, que libertaria o povo judeu do jugo dos invasores, dos opressores. Bom, dado que essa era a expectativa, então falar de forma muito clara as verdades e as revelações que hoje nós estamos aqui estudando, imagina como seria a receptividade naquela época. Provavelmente não seriam ouvidas devidamente. Também podemos pensar, por que parábolas? Porque tem certos conceitos que você precisa de maturidade para assimilar. Pensa bem, mesmo atualmente, se ele falar hoje, nós sabemos, os Espíritos foram claros no Evangelho. Amai os vossos inimigos, perdão total das ofensas, orai por aqueles que vos caluniam. Até hoje isso é difícil para nós. Nós temos inúmeras situações que nós nos transportamos e entendemos o quanto praticar isso é difícil. Imagina naquela época. Então precisa de maturidade para exercitar isso realmente na nossa vida. Outro ponto, nós conseguimos, numa maturidade mais baixa, nós conseguimos explicar, por exemplo, uma criança alguns conceitos complexos, subjetivos? Não, é muito difícil. Então, outro motivo. Mais um motivo. Naquela época, era um costume normal que vinha desde a Grécia a ensinar por parábolas. Então, a parábola servia para exemplificar uma situação através de elementos cotidianos. E na cultura hebraica isso era muito forte em educar as crianças, os adolescentes na época com essas parábolas, com metáforas, por símbolos. Então ele estava fazendo, não é algo incompreensível, talvez seja para nós hoje, que estamos acostumados a tudo ser muito determinado, mas naquela época era o costume. Bom, são bons motivos, mas ainda me fica a pergunta, né? Com tudo isso exposto, por que mesmo assim não deixou um texto mais claro, mais compreensível, inclusive para os dias de hoje, já que ele era para o futuro, não necessariamente algumas coisas eram para aquela época. Lembrando uma coisa importante, Jesus não falou apenas por parábolas na sua vida pública, na sua pregação. Ele usou parábolas em alguns momentos, mas não fez só isso. Ele falou muito claramente. Mas então por que não tudo? Lembrar então que linguagem simbólica as pessoas gravam com mais facilidade. Então, se é algo que precisa, uma mensagem que precisa se perpetuar para o futuro, usar símbolos, imagens, coisas do cotidiano gravam mais fácil na mente do que um texto complexo. Imagina, para quem é habituado, pega um texto de lei e tenta gravar aquilo e difundir para o mundo inteiro. É de retenção mais difícil do que usar símbolos, imagens. Também não utilizou parábolas, porque se ele dissesse algumas coisas que só vieram reveladas há pouco tempo, podiam chocar. Por exemplo, falar da causa e objetivo dos sofrimentos, lembrar que falar do conceito de vidas sucessivas, reencarnação, e que todos são destinados ao bem, e que tudo pelo qual nós passamos é necessário para o nosso desenvolvimento, chocaria. E segundo alguns comentários que eu vi, inclusive do próprio Haroldo Dutra Dias, que a parábola ela sofreu menos adulterações ao longo do tempo, ao longo de todo esse tempo, do que um texto poderia sofrer. Porque as adulterações, as divergências foram mais no sentido do que na letra, ok? Então ela ficou mais intacta, e tanto é que nós até hoje estudamos aqui os seus sentidos para tentar compreendê-la. Então, por que Jesus fala por parábolas?
esses são motivos bem interessantes, ok? Mas entrando direto na parábola da candeia, não ponhais a candeia sobre o alqueire, mas sim sobre o candeeiro. Então, lembrar, o que é a função de uma candeia? A função de uma candeia é iluminar a casa, o ambiente onde ela está, de forma que as pessoas que estejam nela possam ver, ok? É... E, bom, é interessante notar isso, né? Porque no dia a dia nós cruzamos, nós vamos à casa de outras pessoas, nós temos nossa própria casa, e o quão importante é ela estar iluminada muitas vezes. E, bom, e a luz é percebida por quem vem à nossa casa ou quando nós vamos à casa do outro. Então, essa é a função, é a imagem que nós fazemos da candeia e da luz. Ok? Mas será que Jesus estava falando disso? Será que Jesus estava falando da luz de uma candeia numa casa qualquer, na casa onde ele estava visitando ou uma das casas que eles visitavam? Não, gente. No sentido espiritual, a casa representada por Jesus nessa parábola é a nossa mente, que é a nossa morada mais importante. Segundo Emmanuel, no livro Coragem, é então a nossa casa mental. A mente, lembrando, a mente é o nosso conjunto de pensamentos, raciocínios, emoções e sentimentos. É tudo isso. O corpo mental, que faz parte do nosso espírito, contém tudo isso. Então, isso nós chamamos da nossa casa mental, ok? Que é o local onde nós vivemos o bem e o mal conforme ou segundo nossas próprias concepções. É onde tudo que nós escolhemos cultivar, as nossas preferências estão lá na nossa casa mental, distribuídas, organizadas, do jeito que nós escolhemos e preferimos. E é nessa casa, então, que nós devemos acender a luz, essa luz da candeia, onde Jesus mencionou na parábola. E aí, já adiantando, né, um dos objetivos da parábola, um dos ensinamentos dela, que dificilmente nós vamos conseguir tornar, iluminar ou tornar o ambiente ao nosso redor melhor sem a gente estar com a nossa própria mente, com a nossa própria casa mental iluminada. Isso é muito importante. É sempre necessário iniciar, antes de tudo, acender as luzes em nós mesmos, na nossa mente. Então, vamos pensar no Evangelho no Lar, como um exemplo. Fazemos semanalmente, pessoas fazem mais de uma vez por semana, até diárias. É, Antes de mais nada, antes de fazer o Evangelho no nosso lar, nós precisamos cuidar que o Evangelho se faça dentro do nosso lar mental, dentro da nossa casa mental, porque senão ele se torna mais um ritual. Senão, tudo não passa de um ritual se a gente não aplicar dentro de nós mesmos. O passe, a hóstia, a palestra, tudo se torna rituais e não iluminação interior. Ok? Então, a casa da parábola é a nossa mente. Ok? E o que significa então a luz? Ok? Para iluminar a nossa casa mental, a nossa mente. A luz, pessoal, é o conhecimento que nós vamos conquistando através dos nossos estudos, das nossas observações, que vão contribuindo para a nossa compreensão melhor da vida e da finalidade da vida. Ok? É uma expansão de consciência, saindo num mundinho onde nós achamos, dentro do nosso egoísmo, que ainda é grande, e expande ele para, na verdade, uma realidade universal, ok? Para um amor universal. Então, a luz da consciência do amor, a consciência da nossa vida espiritual,
que é muito acima e muito maior do que essa experiência material que nós estamos vivendo agora, ok? Nós somos espíritos eternos numa jornada agora material. E nós somos destinados como espíritos eternos a aprender e tantas vezes quanto forem necessários a caminho da nossa perfeição. Já falamos aqui muito disso, ok? E então, se isso é a luz, se é esse conhecimento, essa consciência da nossa destinação, da nossa missão, certo? A luz dos outros, a luz que vem de fora, nos auxilia, nos orienta e muito. Nós não estamos sozinhos, nós necessitamos crescer em conjuntos. No entanto, e isso é importante, a luz dos outros nos ajudam por momentos, em algumas fases. Mas é necessário que nós acendamos nossa própria luz em testemunhos e em provas que só nós vamos poder passar. Vão ter situações que nós vamos viver que é por nossa conta. Nós temos que vencer e fazer essa conquista. Então nós precisamos desenvolver a nossa luz. Nós não vamos poder apenas contar com a luz dos outros. Então, pensa nossos mentores, nosso anjo guardião. Eles nunca vão nos remover obstáculos que são necessários ao nosso aprendizado. Ok? Então, pessoal, essa é a luz e é o significado dela. Então, resumindo, certo? Qual que é o significado da parábola? É acender e não deixar apagar, através de um alqueire, de um cesto, a luz da compreensão, do amor que foi ensinado por Jesus no seu Evangelho. Okay? No nosso lar interior, na nossa mente. Certo? E assim, com isso, iluminando a nossa mente, nós também podemos iluminar e auxiliar outros que estão também nesse caminho. Não quer dizer, ok, que eu já ouvi um pouco desse tipo de interpretação, não oculteis a luz da candeia sob o alqueire. Não significa, portanto, que é só sair, deixar a sua luz aparecer numa pretensa e suposta vontade de mudar o mundo ao seu redor. É lembrar, é a luz interior nossa que precisa ser trabalhada para aí sim a gente, através do exemplo, mudar o nosso exterior. Ok? Então esse é o significado da parábola. Mas aí vamos então um pouquinho, já que nós entendemos assim, como acender, né, e cultivar a nossa luz. Então, Emmanuel também traz no livro Coragem, né, e no livro Boa Nova, algumas interpretações, alguns paralelos bacanas. Né? Então, ele fala assim: bom, materialmente, para você acender uma candeia, uma luz, você precisa de um pavio, de um combustível e de oxigênio, ou o comburente, lembrando das nossas aulas de química. Então, Emmanuel fala: o pavio da vontade e da humildade, que é o nosso impulso de mudar, é o que vai acender a luz. Ou seja, depende da nossa vontade de crescer, de mudar, de melhorar, de sair da inércia. Esse seria o pavio da candeia. Então, é aquele momento onde a gente tem aquele impulso de acolher novos conceitos, novos ensinamentos, novos hábitos, abrir a nossa mente para novos horizontes. É a nossa vontade de compreender a nossa missão e destinação, falando, a hora que você olha para dentro e fala, será que é só isso mesmo? Que é só gozar dos prazeres? Ou é algo mais do que isso? É a nossa vontade de ser feliz que aparece nesse momento e de deixar para trás apegos e paixões e tentar viver uma vida superior. Ok?
Emmanuel também fala, então, se esse é o pavio, qual que é o combustível, né? Qual que é o óleo, o azeite, no caso da época, que era colocado para alimentar essa luz? Então, para manter essa luz acesa, certo? Também fazendo um paralelo com a vela, com o combustível, que é o azeite, certo? São materiais consumíveis. Se você acender uma vela, ela consome. Então, tem que consumir algo. E na linguagem, no paralelo espiritual que o Emmanuel fez, é doar-se. Assim como o Sol, a cada raio, a cada fóton de luz que ele nos doa, na verdade ele está transformando parte da massa dele e perdendo, transformando em outros elementos, ok? Assim como uma simples lâmpada de filamento, que a cada fóton de luz que ela emite também pela corrente elétrica, ela está perdendo átomos ali e se desgastando. Então, manter uma luz acesa é doar algo, doar alguma coisa, ok? É, então, doar é o combustível da luz. Mas doar o quê? Doar o nosso amor, o que nós temos, no sentido mais sublime, a nós mesmos, a todos os outros que estão ao nosso redor. E lembrar de algo que nós falamos, acho que na última vez que nós estivemos juntos, né? A contabilidade divina é diferente da contabilidade terrestre. Aqui não é como na contabilidade terrestre, é reter, reter, reter para ter mais. Contabilidade divina é o contrário, você doa para receber cada vez mais. Então é diferente, ok? Então manter a nossa luz acesa faz parte de esforço e serviço constante, serviço no bem, ok? Comprometimento no bem. Sem esses elementos, pessoal, sem esforço, comprometimento, doação, desapego, abnegação, essa luz pode se apagar e enfraquecer, ok? É o preço que nós pagamos, ok, pela luz divina, com o sacrifício muitas vezes de nós mesmos. E aí Emmanuel exemplifica no livro Boa Nova, né, o caso de Maria de Magdala, quando ela chega a Jesus, né, e simplificando bastante para não ter que ficar lendo tudo que está lá, mas ela falou: eu tenho sede, certo? E ela tinha todos os prazeres, os confortos que tinha na época, mas ela falou: Jesus, ela se referiu: eu tenho sede, está faltando algo, não é isso, eu não consigo achar onde é o problema. E Jesus disse para ela que cedo ou tarde todos nós sentimos essa sede de amor. E no caso ele já introduziu para ela o amor como o que estava faltando na vida dela. E convidou ela a caminhar na nova luz, ou seja, no que ele estava oferecendo ali de novo. E, e lembrando, né, tudo que nós temos hoje no mundo, né, são, são fontes que podem viciar muitas alternativas de redenção. Lembra da alegoria da porta estreita? Os caminhos mais fáceis realmente são os caminhos que não necessariamente nos conduzem ao melhor resultado para nós mesmos. Ser perseverante, ser honesto, ser bondoso, ser íntegro, entre outras coisas, no mundo atual nem sempre é valorizado. Então acaba sendo uma porta mais estreita, ok? Por exemplo, tá? Citação resumindo um pouco a citação de Jesus também para Maria de Magdala, né? Ah, não basta ser bom no seu círculo de convivência, ser honestos com os amigos, amar familiares, né? O amor verdadeiro, o que verdadeiramente ama, tá? Conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. Ele citando as luzes aqui.
O amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre sem amargura e sem ambição. Então, esse é um exemplo que Emmanuel trouxe para mostrar da necessidade de acender a luz, no caso Maria de Magdala. E no livro dos Espíritos surge uma questão também envolvendo isso. Porque lá em cima eu disse, o que são essas luzes? Que são o conhecimento, que eu falei, nossas observações. Então o livro dos Espíritos traz na questão 780. O progresso moral segue sempre. Deixa eu só mudar aqui. Já está. Perdão. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E a resposta dos espíritos foi: na medida que conquistamos conhecimento, ele vai se transformando em progresso moral. Então, conhecer, estudar, se instruir é importante, ok? Mas não necessariamente o progresso intelectual traz um progresso moral. Lembra? Tem que ter lá a vontade, o impulso de querer mudar, de querer ser melhor, ok? Através do progresso intelectual, que geralmente antecede e está mais acessível, mais compreensível, mais lógico, nós ganhamos discernimento para entender o bem e o mal, certo? Mas depende da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio, o que fazer com esse discernimento, com esse conhecimento. O moral e a inteligência, citações do Livro dos Espíritos, são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então, pessoal, o processo de acender as nossas luzes, a nossa luz interior, é um processo, também uma jornada, que é a nossa jornada de aperfeiçoamento, ok? Bom, visto que seria assim que nós devemos cultivar a nossa luz, acender a nossa luz, quais são os problemas? Como manter essa luz então acesa? Pontos importantes. Deixa eu só. Aqui, agora eu acertei o slide. Pontos importantes. Citação de Sheila no livro Passos da Vida. Aqui eu coloquei como as sombras da nossa alma, como sendo problemas que podem apagar a nossa luz ou diminuir ela. No livro ela coloca pontos mortos da nossa alma, coloca até de forma mais forte. Quais são? Mágoas, indisciplina, preguiça, tédio, acomodação, indisposição para uma renovação, ok? Lembrar a mágoa, tem uma historinha muito bacana do Chico, contado pelo Haroldo Dutra, numa das palestras dele, onde ele nutriu num certo momento da vida dele, uma mágoa em relação a uma pessoa, a um familiar, e isso começou a atrapalhar de forma séria o trabalho dele, mediúnico ali com Emmanuel. Quando Emmanuel alertou ele, falou: Chico, essa mágoa está nos atrapalhando o nosso trabalho. E foi curioso que o Chico falou: ok, eu não queria, mas eu estou sentindo, o que eu faço? E Emmanuel aconselhou: procura nessa pessoa uma coisa que ela deseja muito, deseja de coração mesmo, e dê. E Chico, depois de um tempo, conseguiu dar essa coisa para esse familiar, e a energia de gratidão que essa pessoa teve para com ele dissipou essa mágoa, inclusive as barreiras para o trabalho. Então, esses são pontos que dificultam a nossa luz e que foram citadas pela Sheila no livro Passos da Vida. Lembrar, vida é movimento também. Então, toda vez que a gente está parado, acomodado,
sem vontade de fazer muitas coisas, assim, lembrar que vida é movimento, que tudo que está parado acaba perecendo. Mesmo água parada, com o tempo fica imprópria. Então isso é importante. E outro ponto importante que pode causar problema para a gente manter a nossa luz é deixar essa luz, deixar a gente introduzir situações na nossa vida que tirem a nossa paz ou que ameacem elas. Então, a gente precisamos ter cuidado com o que entra na nossa casa mental. Hoje, com tantos meios, com tanta informação ruim, internet, rede social, notícia, tem tanta coisa que se você deixar entrar de forma descuidada dentro de você, você pode se contaminar e ir apagando. Então, cuidado, às vezes as nossas amizades, às vezes algumas pessoas que nós convivemos que adoram falar mal de alguém, maledicência. Se nós não tomarmos cuidado, isso pode realmente estar entrando na nossa casa mental e nos dominando. Então a gente tem que ter o hábito de dar respostas adequadas, ok? Deu bem como resposta. Se alguém está com você denegrindo a imagem de alguém, fale bem daquela pessoa, ok? Lembra da parábola também de uma passagem de Jesus nos Evangelhos, quando todo mundo, ele e os apóstolos, passando por uma carcaça de animal, onde todos eles falando, puxa, o cheiro não está bom, nossa, que coisa ruim. Jesus falou, não, falou, que belos dentes. Foi uma lição de uma situação cotidiana que ele falou, olha, não fala isso, não reclame, não fale mal. Deu bem como resposta, olha do lado positivo, ok? Lembrar, pessoal, que para manter então a nossa luz, nós precisamos conhecimento, de autoconhecimento, de crítica e lembrar que nós somos eternos aprendizes, nós estamos sempre aprendendo, nós não podemos ter o orgulho e a pretensão de já ter esgotado tudo que nós precisamos aprender sobre nós mesmos para a gente mudar. E estar atentos, pessoal, às oportunidades de serviço do bem. Então, como eu falei, para uma candeia ficar acesa, precisa do pavio, do combustível, que nós falamos o que é esse combustível, conhecimento, como manter. E qual que é o oxigênio, então, o comburente? É a providência divina, as oportunidades de trabalho inúmeras que nós temos. Ok? Lembrar disso, a gente às vezes fica tão ocupado e distraído com tantas coisas do dia a dia, que nós deixamos escapar oportunidades de deixar a nossa luz acesa e de mostrar essa luz a quem está ao nosso redor. Um exemplo, no dentro do nosso lar, no nosso companheiro de trabalho, nas pessoas que nós cruzamos na rua. Então a providência divina nos abastece e muito com situações inúmeras para a gente manter a nossa luz acesa e até aumentá-la, ok? Então, indo para reflexões finais, pessoal, nós não devemos então permitir que a nossa luz seja ocultada por valores perecíveis, que ela seja abafada por esse tipo de coisa, que são valores perecíveis. Esses valores mais materiais do que espirituais, ok? Quanto tempo às vezes a gente perde debatendo certas coisas que não fazem o menor sentido? Lembrar que o que importa mesmo para a gente cultivar a nossa luz não é a luz que a gente simplesmente mostra, mas ou fala que tem, mas é a luz da exemplificação verdadeira, tá? Muito mais do que a luz da fé, das palavras e do que nós acreditamos. Não são apenas nossas palavras. Nós já vimos alguém realmente mudar por causa de algumas palavras? As pessoas mudam e percebem o exemplo que nós damos. Ok? Conhecimento
importantíssimo, mas transformar esse conhecimento em luz só aplicando na nossa vida, no dia a dia e sempre. No livro Voltei, do nosso, com o pseudônimo de Irmão Jacó, que ele contou a jornada dele de desencarnação e o constrangimento dele ao perceber que antigos companheiros dele aqui de vida terrena é, emitiam certa luz, foram companheiros ótimos aqui, mas que eles emitiam certa luz e ele mesmo não tinha. Falava, puxa, eu achei que eu era um pouco melhor, mas eu estou me vendo agora e não sou. Então esse livro é bacana porque ele fala isso. E num certo determinado momento, o Bittencourt Sampaio, que era um dos espíritos que estava auxiliando ele no aprendizado dele já depois desencarnado, disse para ele, né, que a mente atira para fora de si o obscuro e pesado material dos interesses menos dignos e prepara-se valorosamente para o celeste sinal da irradiação espontânea. Por quê? Porque naquele momento do livro, depois de ele superar algumas coisas muito bacanas que aí do livro não posso falar, mas aí que ele começou a perceber a luz dele realmente acendendo e percebendo isso, ok? Então lembrar, pessoal, nossa luz interior na nossa casa mental, aprender, trabalhar, servir, orar e vigiar. E eu vou citar eu vou ler, infelizmente eu vou ler, é curtinho, não é longo, tá? No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 180 de Emmanuel, onde ele fala justamente desse tema da luz, da nossa luz interior, que é muito bacana. A escuridão invade os caminhos em todas as direções, que nascem da ignorância, da maldade e da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Bastante atual, né? Em meio da grande noite é necessário acendamos a nossa luz. Nossa. Sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-se das luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda, de tentações. Agradece ao que te ilumina por uma hora, ou por alguns dias, ou por muitos anos. Mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. Estrada longa, nossa jornada. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume às palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações ou palestras, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentando com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Avançar, ok? E há uma mensaginha final, pessoal, que está no livro Passos da Vida, da Sheila também. Praticarás a beneficência não só com a dádiva materializada em vossas mãos, em tuas mãos, mas principalmente com o amparo invisível da tua influência para que o bem se faça. Então, pessoal, para quem pensa, puxa, se cultivar a luz é doar-se, é ajudar, é servir, se eu não estou fazendo isso, então está aqui uma frase, muitas vezes nós estamos de forma
que nós nem percebemos, amparando e influenciando para que o bem ocorra. Então, é uma mensagem final que acredito muito, me faz muito bem isso, tá? Pessoal, esse era o nosso estudo de hoje. Eu realmente espero que nós possamos ter aproveitado um pouquinho dessa parábola, dessas comparações, que a gente possa reter muito dessas coisas que nós falamos aqui hoje para nossas reflexões. E agora vamos fazer a prece de encerramento. Mais uma vez, fechando nossos olhos, respirando fundo e agradecendo mais uma vez a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de aprender, pela oportunidade de mais uma vez nos dispormos a pensar sobre nós mesmos, sobre o que supomos que conhecemos, abrindo nosso coração a mudanças e nos motivando, Senhor Jesus, a continuar no caminho do estudo, do bem, do amor. Pedimos a todos nós uma abençoada semana de equilíbrio, de harmonia e principalmente de perseverança, Senhor Jesus, nos seus ensinamentos. Que assim seja. Pessoal, então, muito obrigado e até a próxima.